Bom, o Jornal das 10 recebe aqui no estúdio de Brasília o relator do projeto Novo Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo. Bom, deputado, esse seu apanhado geral que o senhor fez para introduzir o código é um texto antológico, né? O senhor cita desde Graciliano Ramos, José Bonifácio, cita Dom Pedro, mas essa literatura toda não agradou os ambientalistas, embora os ruralistas tenham adorado. Os ambientalistas acham que o senhor estadualizou demais o texto, né? Deixou aos estados a incumbência de fazer o zoneamento econômico, ecológico, acha que a parte de anistia também, ele não faz diferença da ocupação de um produtor para outro, de uma maneira geral, e também jogou nas costas do Estado a obrigação de preservar o meio ambiente, quer dizer, desonerando o produtor, mas onerando a sociedade. Como é que o senhor responde a isso? Em primeiro lugar, é preciso compreender por que nós chegamos a essa situação. Porque de forma absolutamente irresponsável, sem qualquer compromisso com a realidade do país, a partir de medida provisória, instrução normativa, portaria, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, sem levar em conta a realidade, sem que o Congresso fosse ouvido, 75% da produção do arroz no Brasil foi parar na ilegalidade, por uma resolução do CONAMA. Toda a produção de maçã em Santa Catarina, de uva no Rio Grande do Sul, de café no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, boa parte da pecuária leiteira, que é feita nos contrafortes das serras de Minas e de São Paulo, todo o gado que se cria no Pantanal há 270 anos, que é uma criação absolutamente sustentável, tudo isso estava na ilegalidade, porque as resoluções do meio ambiente não levavam em conta a realidade do país. Por conta dessa situação, onde em alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, as propriedades na ilegalidade chegam a 90%. E essas propriedades estavam na legalidade antes dessas resoluções. Então é preciso, como já fez o governo por decreto, o próprio presidente Lula, por decreto, adiou a entrada em vigor de alguns desses dispositivos até junho de 2011, por serem eles impraticáveis. Nós tentamos dar uma regra definitiva a um decreto presidencial que adia a entrada em vigor de uma legislação que está em vigor exatamente pela sua impossibilidade de se tornar prática. Bom, de qualquer forma, esse código não está pronto ainda. Ele está pronto na comissão, mas agora vai para o plenário, julgamento do plenário, depois vai para o Senado, o plenário do Senado, e nesse meio tempo aí vai continuar, o senhor e o código vão continuar sofrendo pressão. Tanto os ambientalistas como os ruralistas vão querer ainda melhorar as suas posições. Os ambientalistas acham que tem que mudar muita coisa e os ruralistas vão querer apertar mais o cerco. Eles têm algum tipo de esperança que isso aconteça? Nós já rejeitamos na comissão todos os destaques que alteravam o meu projeto inicial. Portanto, eu acho que podemos, pela proposta que eu apresentei, que busca o equilíbro, proteger o meio ambiente, nós estamos dando 5 anos de moratória. Não, mas, por exemplo, passou de 30 para 15 metros a proteção dos rios em alguma situação. Isso daí é proteger o meio ambiente? Dos rios de até 5 metros. Sim. E fizemos isso em acordo com o próprio Ministério do Meio Ambiente, porque um rio de até 2, 3, 4, 5 metros de largura, se numa pequena propriedade, o que é comum durante a estação chuvosa, você ter 4, 5, 6 desses pequenos riachos, se você tira 30 metros de cada lado, você não fica na propriedade com um lugar para fazer um caminho para atravessá-la. O produtor ficou absolutamente inviabilizado. Então, a redução para córregos, riachos, regatos de até 5 metros, é para proteger com esses 15 metros, a partir daí sobe para 30, vai até 500 metros, e para permitir que o pequeno proprietário tenha, se ele tiver 4, 5, 6 riachos dentro da sua propriedade, a condição de ficar pelo menos com um pedaço onde ele possa produzir alguma coisa.